Questão 9. A frase abaixo, em que a grafia da palavra sublinhada está correta, é... Vamos então aqui, observar particularidades que a gente notou na aula de ortografia, do uso dos porquês, na aula de regência, assim por diante. Vamos lá. Não vejo por que motivo os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos. Veja que aqui eu consigo subentender a palavra motivo na sequência da expressão interrogativa, por quê? Não vejo por que isso, por que motivo os homens. Lembra então que nós mostramos o uso dos porquês? E nesse caso você percebeu, opa, quando faz subentender a palavra motivo na sequência, eu tenho uma expressão interrogativa. Veja, por que os homens, aí é o porquê separado, olha só. Por que os homens que creem em elétrons devem considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos? Eu não fiz a pergunta direta como eu li aqui agora. Agora eu coloco a pergunta indireta. A pergunta direta seria com ponto de interrogação assim, ó. Aí ficaria assim, eu não vejo aqui. Agora o que eu fiz? Coloquei ponto final e inseri o não vejo. É o que nós vimos na aula de oração subordinada substantiva, objetiva direta. Não vejo isso. Olha só, então esse porquê tem que ser separado. Tá legal? O porquê junto e sem acento eu consigo trocar pelo pois. Me ajuda aqui, se cabe. Não vejo, pois, os homens que creem em elétrons devam considerar-se. Não dá, cara. O porquê junto e sem acento eu troco pelo pois. Aqui não dá, de jeito nenhum. Tá? Então tem que ser o porquê separado. Beleza? Ok. As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes são embaciados. Ô, terror. Os cascalhos são polidos e os brilhantes são embaçados. Onde? Nesses lugares. Veja que não há verbo que exige preposição a aí. E então, nesse caso, nós temos o onde, pronome relativo. E ele não vai admitir a preposição a, porque não há verbo que exigiu a preposição a. Beleza? Ok. A educação deve ter algo a ver. Olha só, a ideia de afinidade, de sentido. A educação tem alguma coisa a ver com a tolice dominante nas crianças. Não é o verbo haver, mas ter algo em comum, algo de semelhança, ter a ver, é essa a ideia. Ter algo a ver é ter a ver, é essa a ideia. Beleza? Show de bola, tranquilinho então, vamos à frente. Nós vimos na aula de orações, primeiro, na aula de preposição, nós falamos sobre a locução prepositiva a fim de, transmitindo a ideia de intenção, de vontade, de finalidade, beleza? Então tem que ser a fim de. Então olha só, nem todos os professores estão com vontade. Então, a fim de fazer seus alunos progredir. A fim de. Tudo bem? Separado. E aí nós temos o emprego de... Aí na aula de parônimos, homônimos, nós falamos, olha, em vez de uma coisa, faça outra. Quando eu coloco em vez de, significa que uma coisa é feita no lugar da outra. Pronto. Se eu falo ao invés de, eu quero trabalhar a oposição. Mesmo que não seja uma oposição literal, mas no contexto se pode perceber isso. Então, olha só, ao invés, é só você perceber a palavra invés, você vai se lembrar da palavra inverso. Beleza? Inverso. Então, olha só, ao invés de falar, o inteligente caça. Ao invés de falar, que é própria da inteligência, o inteligente caça. Então, agora ele coloca a ideia de caçar como uma ideia de oposição à ideia de falar. Tá? Então, ao invés de falar, ele caça. Ele age ao invés de falar, de pensar. Então, ele realiza ações, tá? Então, ele realiza ações ao invés de estar no campo das ideias, que é falar, pensar e assim por diante. Então, a alternativa é a correta.